Olá, sejam bem-vindos a este tópico do terceiro módulo, como fazer a primeira sessão. Geralmente esta sessão é uma sessão de mais ansiedade, por isso nós queremos deixar-vos aqui algumas dicas e algumas estratégias para que seja um momento de relaxo e de pura felicidade. Então, primeira sessão, o que fazer em relação aos pais? Idealmente, nós pedimos sempre que haja uma reunião com os pais e convosco antes da primeira sessão, sem crianças, está bem? Para ser um momento de mais calma, sem interrupções. Neste momento de contacto com os pais, nós pedimos sempre, pronto, para se apresentarem, está bem? Portanto, apresentem-se, peçam também aos pais para se apresentarem. Depois disponibilizem-se para esclarecer dúvidas e isto vai fazer os pais sentir também mais confiança em nós, em vocês e também faz-lhes sentir que vocês estão lá para ajudar. Se não souberem responder a determinada questão, não há problema, digam que vão encaminhar a questão para nós, Ludotempo, ou então, e que depois nós entramos em contato com eles, ou que eventualmente vocês levam a resposta na próxima sessão. Portanto, não tenham medo de não saber a resposta, está bem? Outro aspecto importante é apresentarem a zona do brincar aos pais, está bem? Isto faz-los sentir também seguros relativamente ao espaço onde vão ter os seus filhos. Relembrá-los do dia e do horário em que acontece a sessão, frisando que o dia é sempre o mesmo e o horário também, está bem? Que em casos excepcionais podem chegar um pouco mais tarde, caso os pais não possam levar à hora certa, mas que o ideal é que as crianças possam usufruir daquelas 2 horas em pleno. Depois, combinar com os pais como vão ser as comunicações. Aqui é muito importante vocês combinarem com eles qual é que vai ser o meio de comunicação. Se é por WhatsApp, se é por mensagem, se é pelo Facebook, se é por e-mail. Os pais têm que saber claramente onde é que podem ver as vossas informações, onde é que podem ver os vossos recados e vocês também têm que saber para onde é que têm que mandar. Depois, combinar com os pais o tempo de antecedência razoável que deve ser para cancelar uma sessão. Antes disto, vocês têm que definir entre vocês qual é o vosso tempo máximo. Imaginem que portanto, está um dia muito chuvoso e vão decidir que até ao meio-dia vocês têm que decidir se vai haver sessão ou não. Ok? Portanto, vocês têm que ao meio-dia já ter decidido se vai haver sessão ou não e depois, mediante o tempo razoável que combinaram com os pais, têm que os avisar. Portanto, o guardião que ficou responsável por esta tarefa tem que enviar a informação aos pais a dizer que não há a sessão. Muito importante aqui é que vocês só têm que enviar mensagem aos pais caso não exista mesmo a sessão, está bem? Portanto, não é necessário estarem todas as semanas a confirmar que há sessão, porque os pais já sabem. Portanto, já está aquele calendário, eles já sabem que há aquela sessão, está bem? Portanto, só se não houver sessão é que devem informar os pais. Muito importante também, falem com os pais sobre as regras para eles e para as crianças, está bem? E envolvam-nos neste processo. Peçam para eles também falarem com as crianças sobre as regras em casa, está bem? É importante os pais sentirem que também fazem parte deste processo. Relativamente às crianças, bom, fazer as apresentações também, ponham as crianças a apresentarem-se, apresentem-se também vocês, peçam às crianças, aproveitem este momento para as conhecer mais de perto, perguntem-lhes quais os seus interesses, quais os seus gostos e aqui também para conhecerem melhor o grupo que têm convosco. E também, de certa forma, às vezes pode-vos ajudar naquelas brincadeiras que tenham que provocar ou que tenham que desafiar as crianças, é importante saber os gostos delas. Depois, mostrar a zona do brincar às crianças, está bem? E aqui, à medida que vão mostrando a zona do brincar, vão também assinalando as fronteiras de segurança e vão pedir às crianças para exemplificarem que perigos é que podem acontecer se elas passarem aquelas barreiras, está bem? Se elas disserem todos os perigos, ótimo. Se faltar algum, aproveitem vocês também para acrescentar algum perigo que as crianças não tenham enunciado. Aproveita também para, durante a visita à zona do brincar, incentivar a discussão sobre algumas brincadeiras que possam ser interessantes fazer em cada sítio da zona do brincar, está bem? Portanto, ponham as crianças a discutir que brincadeiras eram giras fazer em determinado sítio. Quando chegarem crianças novas ao grupo, têm que as apresentar, está bem? Portanto, podem aproveitar este momento para duas coisas. Por um lado, pedir ao grupo para se apresentar, está bem, aos colegas novos, e pedir também ao grupo para serem eles a exemplificar, a apresentarem o funcionamento das sessões. E vocês complementam com alguma informação que falte.
Podem também aproveitar, por outro lado, para rever as regras, está bem? Revejam as regras com o grupo, por um lado com o grupo que já está e por outro lado pela primeira vez com as crianças novas que vêm. E aproveitem para falar da regra do apito, está bem? A regra do apito, o apito é o elemento agregador de todo o grupo. Se há um problema que não estejam a conseguir controlar, apitem para que o grupo saiba que deve reunir, está bem? As crianças têm que saber que o apito serve para reunir o grupo. Depois, no final da sessão, aproveitem também para falar com os pais, falar com os familiares, saber como correu a sessão, falar sobre as coisas boas, sobre as coisas menos boas que possam ter acontecido, está bem? Se houve algum problema, não tenham medo de falar com os pais, porque eles assim também sentem mais confiança, está bem? Portanto, é preferível vocês contarem aos pais alguma coisa menos boa que tenha acontecido, do que depois a criança falar em casa e vocês não falaram aos pais. Sobre as regras do brincar de rua, portanto, falem com as crianças sobre cada uma das regras, está bem? Leiam-nas, peçam, expliquem porquê das regras, expliquem que as regras existem para o bom funcionamento do grupo, está bem? Peçam também a que as crianças possam exemplificar a regra. Podem aproveitar este momento para pedir a uma criança que por vezes desafia mais a regra, a ser ela a exemplificar determinada regra, está bem? E depois, muito importante, perguntar ao grupo se acham importante ou se querem ali acrescentar mais alguma regra na lista deles, está bem? Isto também os faz sentir importantes e faz-os sentir responsabilidade naquilo que estão a definir. Bom, chegou a hora da primeira sessão. Então, muito importante, o que é que vocês têm que ter, têm que garantir que têm dia antes da sessão? Bateria no telemóvel, está bem? Eu tenho que saber que tenho bateria no telemóvel para ligar para as forças de segurança, para ligar para o 112, para ligar para algum pai. Tenho de saber também que vou ter equipa de guardiões para estar presente, equipa suficiente, está bem? 2 guardiões no mínimo têm que estar no grupo. E posso também consultar a meteorologia, se o tempo estiver muito incerto, posso consultar o tempo, posso ir ao site do IPMA para verificar o tempo que vai estar naquele horário e também assim decidir se vai haver sessão ou não. No dia da sessão, o que é que eu tenho que ter? O colete, está bem? Já falámos do colete. O colete identifica as crianças que estão no grupo comunitário. Geralmente, o ideal é o colete ser da responsabilidade dos pais. Os pais é que têm que levar a cada sessão. Contudo, há grupos que preferem recolher os coletes e levá-los depois na sessão seguinte. Portanto, há um guardião que fica com eles. Isto para evitar os consecutivos esquecimentos. Portanto, fica ao vosso critério. O nosso ideal é que sejam os pais responsáveis por isso. Mas depois vocês veem o grupo que têm, está bem? Tem que ter também o dossiê com o registro de assiduidades, com as fichas das crianças, o apito, o elemento agregador das crianças, está bem? E o telemóvel. Antes de iniciar a sessão, pedimos também que faça uma verificação rápida do local para ver se tudo está ok. Depois, antes da primeira sessão, tem que já ter discutido com o vosso grupo quem é que faz o quê. Portanto, você já tem que ter definido quem é que leva os materiais, quem é que conversa com os pais, quem é que age em situação para ir às casas de banho com os miúdos, quem é que age em situação de emergência. Portanto, é importante vocês saberem, quando vai começar a primeira sessão, saberem claramente o papel de cada um de vós, está bem? Depois, têm também que ter preparado os materiais para a sessão. Nós vamos dar-vos uma lista, tem aqui também a hiperligação, para que não se esqueçam de nada. Ora, o controle de presenças. O controle de presenças é feito em 2 momentos. Por um lado, nas entradas e saídas, ok? Vocês têm o registro de assiduidade, também tem aqui a hiperligação para a ficha. Tem que sempre solicitar a assinatura de quem vai buscar as crianças, ok? E pelo menos na ficha de identificação vocês também vão ter o nome da pessoa que vai buscar a criança, está bem? Em caso de dúvida, não tenham problemas em pedir o documento de identificação. Portanto, se tiverem dúvidas que é aquela pessoa que vai buscar a criança, peçam por favor o documento de identificação, está bem? Nós também informamos os pais que isto é um procedimento e que pode acontecer. Portanto, não tenham qualquer problema com isso. Depois, outro controle de presenças pode ser nas sessões. Portanto, vocês têm o registro de assiduidade, por um lado, que sabem que entraram 10 crianças, portanto têm que ter 10 crianças. Fazem as contagens de vez em quando, durante a sessão.
Se tiverem as 10 crianças, ok. Se só contaram 9, já sabem, têm que apitar, reunir o grupo e ver qual é a criança que falta. Portanto, é muito importante ter este registro de assiduidade. Também, tanto controle de presenças nas idas à casa de banho e na separação do grupo. O que é isto da separação do grupo? Por vezes, há zonas do brincar que não são amplas, ou seja, eu não tenho um olhar amplo em toda a volta e consigo ver todo o grupo. Há zonas do brincar com mais recantos, com mais subzonas. E, portanto, é importante o grupo saber que cada vez que se desloca para uma subzona do brincar, deve informar o guardião, está bem? É importante vocês saberem que 2, 3, 4, 5 crianças estão em determinada subzona. E vocês têm que pedir às crianças mesmo para vos informarem sobre isso, está bem? Idas à casa de banho. Bom, calma, respirem, porque há um procedimento para isto, está bem? As crianças têm que informar os guardiões que querem ir à casa de banho. Os guardiões podem aproveitar para questionar o grupo quem quer ir à casa de banho, mas atenção, não reúnam um grande grupo de crianças, 2, 3 no máximo, e depois o guardião informa também quantas crianças é que vão à casa de banho e para verem quantas é que ficam. Portanto, tem que articular isto, ok? Outra questão muito importante. É importante que os pais saibam qual é a casa de banho da zona do brincar, ok? Os pais têm que saber que as crianças vão à casa de banho que existe pública, por exemplo, ou que vão ao café X, ou que vão à mercearia Y. Os pais têm que saber qual é a casa de banho. Outra questão também muito importante e que nós pedimos muita atenção a isto para vocês salvaguardarem de qualquer questão. Não entrem na casa de banho com a criança, está bem? Salvo raras exceções. Mas se a criança tiver capacidade para tal, se estiver nas suas perfeitas condições, a criança pode entrar sozinha, está bem? E vocês aguardam cá fora. Não entrem na casa de banho. Responsabilidades. Há aqui duas questões relativamente às responsabilidades. Temos aquelas que são partilhadas, que são de todo o grupo, portanto que vocês podem interajudar a todos nas vossas responsabilidades. E depois temos as individuais. E aqui o que é que nós aconselhamos? Quando o grupo se reúne para começar a sessão, reúnam-se sempre no mesmo local e peçam às crianças para deixar aí as suas coisas, está bem? Depois, se as crianças eventualmente deixam as suas coisas espalhadas por todo lado, tentem que sejam elas a juntar as suas coisas, está bem? Portanto, ajudem aqui as crianças a fomentar a autonomia e a responsabilidade. Não sejam vocês que vão andar a recolher as coisas das crianças, a mochila, o malote, o casaco. Tentem que sejam as crianças a ter esta autonomia e a ter esta iniciativa de serem responsáveis pelas suas coisas, está bem? É muito importante este aspecto. Por último, imprevistos acontecem, está bem? Todos nós temos um imprevisto que não conseguimos remediar de alguma maneira ou, eventualmente, não há sessões para realizar a sessão. Portanto, o que é que nós nos pedimos? Comunicar. Comunicar é a palavra de ordem, está bem? Comuniquem entre vocês, equipa de guardiões, e se este imprevisto tiver um impacto direto no grupo, informem os pais logo possível, está bem? Logo que tenham certezas que não vai haver sessão, informem logo os pais, está bem? Mas nunca se esqueçam, comunicar é a palavra de ordem. Bom, estas foram algumas dicas para que esta vossa primeira sessão seja, acima de tudo, uma sessão feliz, está bem? Livre de stresses, livre de ansiedades, mas não se esqueçam, qualquer questão, nós estamos deste lado, por isso é só pedirem ajuda, está bem? Saudações brincadoras e até à próxima!